Oi, gente, tudo bom com vocês? Oi, tudo bom, gente? Gente, estamos aqui de novo, né? Pro próximo episódio da minha jornada, que inclui a jornada de todo mundo da família. Hoje a gente vai contar pra vocês um pouquinho da mudança, né? Que foi de Caxambu para Águas de Lindóia. E aí eu vou deixar minha mãe contar um pouco, porque nesse início de mudança foi muito mais ela do que a gente. Como vocês viram nos vídeos anteriores, a nossa mudança não tinha como não ser feita de uma cidade para outra. Eu escolhi Águas de Lindóia pelo fato de ter parentes conhecidos nessa cidade. E era o estado de São Paulo, onde também havia possibilidades maiores de trabalho. Eu imaginava isso. Eu deixei as minhas filhas na casa do pai, sozinhas, né? Porque a casa era dividida, então ficaram as 4 lá sozinhas. E eu fui para Águas de Lindóia. Mesmo porque eu já tinha vendido a lanchonete, eu não tinha dinheiro mais, paguei todo mundo, deixei tudo certinho e fui para Águas de Lindóia procurar trabalho. O que aconteceu realmente? Como não conseguia trabalho na cidade, eu resolvi, num final de semana, peguei a minha caçula e fui para outra cidade procurar trabalho. Passei o final de semana distribuindo currículo na cidade toda. E na segunda eu voltei para Caxambu com a minha caçula, porque eu tinha cuidava de uma criança. Fiquei uma semana trabalhando lá e aí eles me ligaram de Águas de Lindóia dizendo que eu tinha um trabalho num hotel e que eu precisaria estar lá naquela semana. Então chegou no dia, eu lembro que foi dia 26 de abril, eu saí de Caxambu e fui para Águas de Lindóia. Cheguei no hotel 6 horas da manhã, fiquei sentada lá na frente esperando. Quando abriu, eles me disseram o seguinte, que eles tinham me ligado, mas a vaga ainda estava em avaliação. E aí, o que eu tinha que fazer? Aí me ferrei, porque eu não tinha dinheiro para voltar para Caxambu. Eu tinha as 4 meninas lá e eu fiquei desesperada. Falei, e agora? Mas, né, a gente não pode desanimar, porque eu falei, agora eu tô aqui, eu vou ter que dar um jeito. Então, fui procurar trabalho em outros hotéis, que Águas de Lindóia é uma cidade turística. E aí eu consegui, depois de 20 dias andando para a cidade inteira, inclusive fui de Águas de Lindóia até Monte Sião. Teve um dia que eu também não tinha dinheiro para pegar ônibus e eu peguei com uma amiga que mora lá, uma senhora, nós fomos a pé de Águas de Lindóia até Monte Sião. Mas fala para as pessoas quão longe é, né? Mais ou menos assim de carro. Acho que dá uns 20 quilômetros, eu acho. É longe pra caramba. É longe. De carro dá uns 15, 20 minutos. A pé. Bom, eu andei na cidade inteira, é uma cidade pequena, né? E voltei a pé. Quando chegou na metade do caminho, gente, eu não conseguia mais andar de dor nos pés. Acho que é por isso que hoje eu gosto de correr e andar. Eu consegui um trabalho em Águas de Lindóia mesmo, num hotel, como faxineira. Para vocês terem ideia como era difícil, meu salário na época era R$450 e a casa que eu arrumei para levar as meninas, eu pagava 350 de aluguel. Então, moral da história, ia sobrar R$100 para pagar água e luz. Mas todo esse tempo a gente tava lá em Caxambu. Vocês na casa do seu pai, me ligando, chorando, desesperada, que queriam ir comigo. E aí eu arrumei a casa, e um mês depois eu consegui arrumar essa casa, não tinha nada. E outro passo, aí arrumou a casa, arrumou o trabalho, precisava buscar as meninas em Caxambu. Tipo assim, mais ou menos na época, para voltar lá e pegar as meninas e alguma mudança, pouca coisa que a gente tinha, era mais ou menos uns R$600. De onde eu ia tirar isso? Era uma coisa muito louca. Mas eu sempre fui muito confiante. Com tudo isso, eu acreditava muito, tanto é que deu certo. Eram 4, eu não tinha como trazer todas de uma vez, então eu pensei assim, vou trazer a mais velha e a caçula, porque a caçula precisa de mais cuidados e a mais velha vai me ajudar aqui. E mandei o dinheiro da passagem. Quando chegou a hora do embarque, foi barrada, porque ela era menor de idade, não podia viajar com a menina de 8 anos. Aí elas fizeram uma troca lá e, moral da história, foi você
e a Roberta, né? Foram lá Águas. comigo e ficou a Gabriela e a Ana Clara. E o pior de tudo é que a Gabriela era muito medrosa. E aí foi a Roberta, né? As mais, tipo que... as mais né? corajosas. Aí, deu pra entender, né? Bom, qual foi a decisão? Foi a segunda etapa, né? Já chegaram as duas. Isso foi em junho, começo de junho. Aí tinha mais a buscar as outras duas. Então fui trabalhando e chegou em junho, não tinha outro jeito mais. Aí da minha parte, assim, eu não lembro muito de Caxambu, mas eu lembro da gente chegando em Águas. Uma sensação estranha, né? Assim, porque é uma coisa nova. Aí a casa não tinha nada. Tinha um colchão, né? Que nós ganhamos um fogão velho. E aí ganhamos um fogão velho que eu lembro que tinha uma cesta básica que a tia Dora se deu ali no corredor ainda. E eu não lembro mais ou menos a gente fazer comida, mas não tinha geladeira, não tinha nada, gente, não tinha nada. A casa era uma bonitinha, mas não tinha nada. Como Águas de Lindóia é bem grudado, né, assim, faz divisa com Monte Sião, que é a cidade do tricô. E tem muita malharia e tal. E aí a gente começou, minha tia e minha mãe começaram a ver alguns lugares que a gente poderia trabalhar, né? Começar a fazer uns bicos, um dinheirinho. Era férias da escola, então a gente tava o dia todo em casa. Aí o melhor era o trabalho. Ai, gente. Era assim, lá como tem essa coisa de malharia, a gente arrumou pra colocar franja em cachecol. Sabe cachecol? A tia Doraci que arrumou pra vocês. A tia Doraci, foi a tia Doraci que arrumou. Então, pra quem mora em Águas de Lindóia, sabe, a gente morava no sertãozinho e o lugar era na Popular. Tinha que ir lá buscar e levar os cachecóis. E o cachecol, sabe a franja do cachecol? A gente colocava a franja com uma agulha, que é uma agulha própria. Aí eu e a Roberta aprendemos, né, a fazer, que a gente nunca tinha visto, e era 10 centavos por cachecol. Só que como a gente morava, sertãozinho é um bairro, Popular é outro, são mais ou menos 12 quilômetros. Mais ou menos, né? E aí o preço da passagem era R$1. Só que a gente pensava assim, R$1. A gente tinha que colocar franja de cachecol, em 10 cachecóis. Era bem difícil, gente, não é uma coisa fácil. Aí a gente decidia que a gente ia a pé. A gente ia, buscava o cachecol e voltava com aquele sacão. Colocava as franjas e voltava. Aí pergunto assim, por que a gente é tão forte hoje fazer exercício? Talvez sejam essas coisas. Assim, na época, não era uma coisa assim tão difícil, porque a gente pensava, tá fazendo um dinheirinho, vai ajudar. E a gente fazia bastante, né? Nossa. Porque tinha bastante porque depois coisa. Você pega a prática e rende. Bom, enfim. Elas começaram a trabalhar com isso, porque o dinheiro não dava para outras coisas, então elas começaram a me ajudar. Só que nesse meio tempo eu tinha duas lá em Caxambu ainda, então vocês imaginam o desespero. Tinha que pegá-las. O que eu fiz? Isso passou um mês, elas trabalhando, a Flávia e a Roberta, e eu no hotel. E eu não tinha de onde tirar dinheiro, então assim, ficou meio complicado. Eu chorei muito no hotel, e aí eu fui conhecendo pessoas muito bondosas. Eu conheci um rapaz, isso eu quero falar, porque o nome dele era Antônio, ele trabalhava na Copa, e um dia ele me viu chorando e conversou comigo. Eu falei pra ele, eu tenho 2 filhas pra pegar em Caxambu, não tem dinheiro pra trazer a mudança. Isso já fazia um mês, elas me ligam chorando, querem que vim pra cá. E aí ele, meu anjo da guarda, ele falou pra mim, olha, eu vou dar um telefone, você vai falar com essa pessoa e ela vai trazer a sua mudança. O dinheiro para trazer as meninas eu emprestei de um outro colega e fui um mês depois pegar as duas lá em Caxambu, e o caminhão dessa pessoa também, que ajudava, muita gente continua ajudando, não sei se eu posso falar o nome dele, que é o Toninho Nogueira. Assim, eu nunca tinha visto, nunca conversei com ele, e ele me ajudou, ele foi lá, ele ajudava muita gente, foi buscar minha mudança, então... Tanto que quando você foi agradecer ele, né, ele nem tinha ideia da grandiosidade que ele tinha feito, porque a gente até brinca hoje que isso seria aquele De Volta Pra Minha Terra, né, que tinha, acho que num programa, no Gugu, no Brasil. E a gente falava que se ele não tivesse ajudado a gente ficaria separadas. Porque não tinha condição mesmo, a situação era muito difícil. Fico vendo que toda a situação difícil que a gente teve, tanto na família como pessoalmente na minha vida, sempre apareceu uma pessoa, que eu acredito muito que seja um envio de Deus,
Porque não seria possível sem a ajuda dessas pessoas. E eu acho que a gratidão, porque a gente poderia nunca mais ver uma outra, porque a gente acha que a Águas de Lindóia é tão perto de Caxambu, né? São 6 horas. Mas a situação era muito complicada, não tinha esse dinheiro. Então eu sou muito grata a muita gente, não dá para falar o nome de todo mundo que esteve presente nesse período. Quem sabe o quanto a gente é grata. Eu, depois de muitos anos, eu fui conhecer essa pessoa e eu cheguei pra ele e falei, olha, eu sou fulana que você ajudou. Ele não acreditava. Eu falei, você praticamente salvou a minha vida, porque se você não tivesse feito aquilo por mim, eu não sei o que teria acontecido. Mas enfim, graças a Deus ele apareceu e ele é uma pessoa muito bondosa. Chegaram as duas, aí finalmente estávamos todos em casa. Aí sem nada na casa. A gente foi se organizando, né? Porque tinha que comprar móveis, enfim, processo normal. Mesmo as meninas trabalhando e ganhando dinheiro, não dava para comprar comida, muita gente ajudava. Eu lembro que a Flávia tinha vergonha, né, de pedir fiada. Eu era muito tímida, eu falava todo mundo que eu era tímida, ninguém acredita, mas eu era. E aí, assim, éramos em 5. Aí elas tinham que... tinha dia que não tinha que comer, então tinha um arroz e feijão. Aí eu falava pra Flávia, pegava umas moedinhas e falava, vai lá no mercado e compra um ovo. Você vai no mercado, e cidade pequena, a pessoa do mercado sabe quantas pessoas tem na sua casa. Aí ia lá e pedia um ovo. A único ovo. Chorava, não queria ir. Eu falava, não, vai ter que ir, porque alguém tinha que ir, eu tava trabalhando. Aí fazia um ovo e dividia em 4, aí pra elas. Então era assim, não tinha pão, não tinha nada. Minha irmã trazia, quem alugava a casa pra gente também, levava comida pra gente. Então, o que eu quero mostrar com isso? A dificuldade ela existe. Tem momento que a gente pensa em desistir de tudo, fala, chega, não quero mais, tipo assim, não quero mais brincar disso, chega. Mas vai aparecendo tanta gente boa e vai dando aquela força, e nós também, né, tínhamos assim essa garra de querer e ter que fazer dar certo. E as meninas finalmente estavam comigo em Águas de Lindóia. Aí começa uma nova fase, depois disso tudo, a gente tira forças de dentro da gente, sem a gente mesmo saber, né, a gente era muito criança pra saber, mas a gente tirou essa força de dentro. Eu acho que, como eu falei, vendo a minha mãe como exemplo, entra uma nova história. A nossa vida não foi só feita de coisas ruins, né? Não quero que vocês achem que foi isso. A gente teve pontos muito bons também. Essa foi uma fase de mudança. Então, toda mudança tem as suas dificuldades. E aí, no próximo episódio, eu vou falar pra vocês essa continuação de Águas, porque Águas eu morei lá por 3 anos, mas tudo veio, toda mudança vem para um lado positivo. A gente tem que enxergar que a gente tem esse medo, é normal, mas vai levar a gente para um caminho melhor. Nunca desistir, eu nunca desisti de nada. As coisas estavam às vezes assim no extremo que você fala assim, não vai mais. Vamos, a gente consegue. Se eu cheguei até aqui, se para andar, se eu aprendi a andar, né? Todo mundo aprende a andar um dia, que é difícil botar o pé um na frente do outro. Não desistir nunca, porque sempre aparece uma solução. Então é isso, gente. Vocês ouviram o conselho da Dona Lázara de hoje. Agora que você tinha vergonha de ir no mercado comprar ovo, comprar um pão e você... Aí não entendi porque eu era tímida. E eu era muito tímida, gente. Andar muita vergonha. Por isso que eu tinha vergonha. Outra coisa, eu tinha vergonha de andar com sacolinho de supermercado na mão. Ai, eu não entendia isso. Mas pré-adolescente, né? Normal. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Que vocês tirem uma lição boa, porque é isso que a gente quer passar pra vocês. E fiquem ligados que agora, né, como eu falei no vídeo de sexta-feira, tem o meu canal do YouTube, então vocês podem assistir tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. Ajuda a divulgar, porque assim mais gente consegue ter acesso, e o nosso intuito é mostrar para as pessoas que existe possibilidade de vida mesmo tendo dificuldades. Se inscrever lá e dar um ok. Se inscreva no canal e dá um joinha lá também. Beijo, gente, até o próximo episódio. Bye, obrigada.